Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo discipulado. Pega aí sua caneta, pega aí a sua agenda, seu caderninho, para que nós estudemos hoje sobre os nomes de Deus na Bíblia. Os nomes de Deus na Bíblia. Irei falar os nomes simples de Deus, os nomes singular de Deus, podemos assim dizer, e os nomes compostos de Deus. Em Êxodo capítulo 3, vocês sabem da história quando Moisés foi ter com o Senhor no Monte Sinai. E quando Deus falou com Moisés que o usaria para tirar o povo dele do Egito. E naquele momento, o Deus que se revela como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fala com Moisés e Moisés fala assim: mas se o povo lá perguntar qual é o Deus? Aí Deus fala com Moisés: o Deus, eu sou o que sou, que te enviou. O Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus que não foi criado, o Deus que existe por si só, que te enviou. E eu quero citar aqui o Charles Hayre, quando ele fala sobre os nomes de Deus. Os muitos nomes de Deus nas Escrituras apresentam uma revelação adicional de seu caráter. Não são meros títulos dados pelas pessoas, mas, em sua maioria, descrições que ele fez de si mesmo. Sendo assim, revelam aspectos de seu caráter. E o primeiro nome de Deus que eu quero falar, o Elohim. E Elohim é interessante que é uma ideia de plural. Deus é um Deus único. Na religião do judaísmo, a Bíblia não é politeísta. O povo de Deus não era politeísta, era monoteísta, que cria em um só Deus que se revelou. Então, quando fala Elohim, está falando da pluralidade, deuses. Mas é aceito, e é a ideia, inclusive, que a gente pega para falar da Trindade, da Santíssima Trindade. Os nomes de Deus, nomes principais: Elohim, o poderoso. Literalmente, os poderosos ocorre cerca de 2.500 vezes, geralmente traduzido da Septuaginta. Elohim é plural e, embora não exija pluralidade de pessoas, admite tal possibilidade. Outra possibilidade é o plural majestático. É a ideia de um Deus que é majestoso. É mostrar este Deus que tem toda a majestade, e esta é a ideia quando fala de Elohim. Então veja que Elohim, o poderoso, os poderosos, ocorre cerca de 2.500 vezes, geralmente traduzido da Septuaginta e no Novo Testamento por Theos, no grego Theos. E veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara. Deus que cria todas as coisas. E aqui Moisés escrevendo em Gênesis capítulo 1, no princípio, Elohim. Criou Elohim os céus e a terra. O Deus único. Ele se revela aqui na sua pluralidade para mostrar esse Deus majestoso. Veja, os nomes principais de Deus. Aí está o tetagrama, que na verdade são as 4 letras do alfabeto. Os nomes principais de Deus: Yahweh. Alguns falam Yahweh. É Yahweh, Yahvé. O tetagrama hebraico, cujo significado é obscuro, traduzido por Senhor, às vezes Jeová ou Yahvé, é usado 5.321 vezes no Antigo Testamento. Com seu nome pessoal, Yahweh ou Yahvé indica a presença particular de Deus em seu relacionamento com os homens. Aí em Gênesis capítulo 2, 4, 7, e especialmente em seu povo Israel, Êxodo 3, 14, 20, na Septuaginta e no Novo Testamento, Yahvé ou Yahweh é normalmente traduzido por Kyrios, Senhor. Então no Novo Testamento a ideia de Yahvé também é colocada como Senhor, Kyrios.
E a ideia de déspota, aquele que tem um controle, é aquele que rege, é aquele que manda, é aquele que determina, porque no contexto do Novo Testamento, inclusive em Apocalipse, quem era o Kyrios, o déspota, aquele que mandava, que tinha o poder de deixar viver e matar, era César, era o Kyrios, era César. E aí, no Novo Testamento mostra quem é o Kyrios, é Jesus, ele é o Senhor, é ele que tem autoridade, é ele que é o déspota. E aqui, como eu lhes disse, em Êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados, dos seus antepassados, me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. É outro nome de Deus então, o Deus autoexistente, o Deus eterno. Há o nome também de Deus, Adonai. Adonai de Adon, meu Senhor, meu mestre, dono. Frequentemente é usado, associado a Yahvé, o Senhor Deus. O nome Adonai. Adonai significa o Senhor, o dono. Está revelado aqui nas Escrituras os nomes deste Deus. Eu lhes disse que nós temos aí os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que inspirou mais de 40 coautores para registrarem aquilo que Deus queria revelar sobre si, aquilo que Ele queria que o seu povo, que nós conhecêssemos sobre Ele. E aqui está falando, desde o Velho Testamento, mostrando que Ele é o Adonai, Ele é o dono. E quantas vezes no Velho Testamento Deus revelou, mostrando alguns líderes, algumas lideranças, mostrando que o povo dele, ele que era dono, ele que cuidava, ele que protegia, ele que sustentava. No Velho Testamento nós vemos este Deus se revelando como o Deus que é dono. Coisa maravilhosa. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 diz, o Espírito do Senhor Deus. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos quebrantados, boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esses são alguns nomes de Deus. Agora vamos ver os nomes compostos de Deus. E tem um nome composto de Deus que é a abreviatura El Elyon, o Altíssimo. E em Isaías 14, 14 fala, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Aqui quem disse isso foi Lúcifer, quando foi expulso, antes de ser expulso do paraíso, ele disse que seria mais alto, ele seria maior do que o Altíssimo. E o nome aqui usado é o El Elyon, ele é altíssimo, ele é grande. Outro nome também de Deus é o El Roi, o poderoso que vê. Em Gênesis capítulo 16, versículo 13, aqui diz, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Aqui foi aquela experiência quando a serva de Abraão e de Sara foi expulsa de casa, lembra? E quando ela chega naquele local distante e ela ali tem experiência quando o Senhor manifesta-se a Agar e fala com ela que ela viu o menino. Ele viu o menino. E aqui ela utiliza o El Roi, o Deus que vê. Esse é o nome de Deus, ele vê tudo, ele contempla tudo. Ele sabe e contempla todas as coisas. Entende como que Deus foi inspirando aqueles escritores para registrarem aqui, inclusive Moisés para registrar aqui, este nome composto
porque El é o nome de Deus. E outros nomes compostos de Deus, é o caso de gente traduz Yahvé, Jeová, Jeová Jireh. Lembra da experiência de Abraão? Quando Abraão sobe, vai subindo para ir para o monte para sacrificar o seu único filho Isaque em oferenda a Deus, porque Deus havia pedido. O El Shaddai, o El Elyon, o El Roi, agora é o Jeová Jireh. Quando Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha, o cutelo, tudo está aqui, mas onde está o animal, o cabrito, o cordeiro para o holocausto? O que Abraão fala? Jeová Jireh, Deus proverá. É outra realidade que Deus se revelou, mostrando que Ele é o Deus da providência, é o Deus que nos sustenta, que sustentou o seu povo lá no deserto, mandando o maná, mandando as cordonizes, provendo, criando meios, inconveniências, circunstâncias para poder dar livramento ao seu povo, para poder prover o sustento para com o seu povo. Eu aproveito para dizer para vocês aqui, você que já tem Jesus, que faz parte do povo da aliança, tranquilize. Deus, o Jeová Jireh, o Deus da providência, proverá o teu sustento. Ele que vai cuidar de você naquela terra que você vai. Ele que vai cuidar de você naquela cidade, quem sabe lá no fim do Brasil, lá no final do mundo. Ele é o Deus da providência. Olha o que diz aqui, aí em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Mas outro nome, com o nome Yahvé, ou Jeová, Jeová Shalom. Shalom é paz. Está entendendo? Estamos falando dos nomes compostos de Deus. Falamos do El, e agora estamos falando de Yahvé, de Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Tem horas que eu falo com o pessoal na porta da igreja, Shalom Adonai. Adonai é Senhor. E Shalom, paz. Paz do Senhor. E Deus, Ele é o Jeová Shalom, que traz a paz. E aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 24, diz: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abezeritas. Outro nome também, quero falar já aqui, é o nome composto também com Yahweh, Yahvé ou Jeová Nissi. Jeová ou Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Em Êxodo capítulo 17, 15 fala: Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. Jeová Tsebaote, exércitos, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, e Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi usa o nome Jeová Tsebaote. Jeová Tsebaote. Ele usa o nome Jeová Tsebaote, o Senhor dos exércitos. É o Deus, no contexto do Velho Testamento, e que nós aprendemos, é Ele que guerreia a favor do seu povo. Ele que vai à frente. Tem também os nomes diversos. El, então, o poderoso Deus. Bali, meu Senhor, meu marido, Oséias 2,16. Abba, Pai, Romanos 8,9. O Santo, o Santíssimo, Isaías capítulo 1, 4, 6 e 3. Isaías capítulo 6, lembra da experiência de Isaías, quando ele fala: Santo,
Santo, santo é o Senhor. Entenderam? Então esse aqui eu passei rapidinho para que vocês entendam os nomes de Deus. E depois nós iremos ver os nomes de Deus no Novo Testamento para que compreendamos sobre este Deus que nós servimos. Este Deus que revelou-se desde o passado, o Deus que revelou ao seu povo, iniciou lá no Éden com Adão, com Eva, e depois nós vimos o chamado de Noé, o chamado de Abraão. Um abraço e depois eu volto com a segunda parte sobre os nomes de Deus.